Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Câmara Esporte Clube. O objetivo do programa, nós sempre salientamos, é mostrar o esporte em todos os seus segmentos. Mostrar o que se faz em favor do esporte, principalmente através de São Paulo, da Câmara Municipal e das federações, dos clubes, porque o esporte em qualquer sociedade é muito importante. E nós destacamos aqui as figuras do esporte, os desejos do esporte, porque muita coisa ainda tem que ser feita em favor do esporte. Hoje tenho aqui ao meu lado esquerdo, não é lado esquerdo, viu? Fábio Lazari, meu companheiro de faculdade, presidente da Federação de Handebol de São Paulo, e o vereador Toninho Paiva, que é um amante do esporte, está sempre prestigiando os acontecimentos esportivos. É corintiano, mas como diz um amigo meu, ninguém é perfeito. A maioria é corintiana. Então não fique bravo. Não, pelo contrário. A maioria é corintiana. Nós voltamos, porque à minha direita eu tenho o jornalista Odir Cunha. Odir tem uma larga, longa e brilhante carreira no jornalismo. E hoje é um escritor. Ele tem livros os mais variados. E no jornalismo, ele foi prêmio ESSO, no jornalismo ele deu todos os prêmios, porque trabalhou no Jornal da Tarde, na Excelsior, no Globo, uma porção de lugares. Nós vamos falar também sobre o dossiê que deu aos clubes brasileiros o reconhecimento dos seus títulos conquistados, e que era assim, campeão da Taça de Prata, não quer dizer nada. Campeão do Brasil naquela época, porque todo mundo disputou. Então nós temos que reconhecer os méritos. Mas primeiro eu vou dizer uma coisa. Essa Taça São Paulo Juniores, que aí está, reunindo muitos clubes, ela foi criada pelo Fábio Lazari. Fábio Lazari é que participou de toda a ideia da realização e enfrentou torneios bonitos, torneios difíceis, e tudo começou com 4 equipes. Hoje tem mais de 90. Como é que é isso, Fábio? Boa tarde. Boa tarde, Orlando. Boa tarde, Edir. Boa tarde, amigo Toninho Paiva. Realmente, até traçando um paralelo com o dossiê do DIR, nós começamos e criamos a Copa São Paulo com 4 equipes. Claro, para a época em que ela começou, foi importante, não importa que esteja com 4 equipes e 4 equipes só de São Paulo. Ela foi evoluindo, e em nenhum momento se desmereceu o primeiro título em 69, que foi do Corinthians. Hoje estamos com 92 equipes participando. Eu, particularmente, não sou muito favorável a essa quantidade de equipes participando. Nada contra, mas não sou favorável num paradoxo da minha afirmação. Podia ser como? Como era antes, ou seja, ela era estribada na Copa do Mundo, com 32 equipes convidadas entre as melhores da categoria no Brasil. Teve também esse time do exterior aqui. Houve época que até para efeito de festa nós convidamos o Bayern de Munique, que participou da equipe da Argentina e tudo mais. Mas, em termos assim de quantidade, 32 equipes eu acho que era dividido em 2 grupos? Eram divididos em 8 grupos de 4. Vejam uma coisa que aconteceu nesta. A primeira fase, que é muito bonita nas cidades... Até a letra X. Exatamente. A primeira fase, nós tivemos turno completo para as 4 equipes. Então, nesse turno completo, nós tivemos equipes perdendo de 7, 8. Nada contra isso acontecer. Mas, paradoxalmente, já chega na segunda fase, que é a Copa, poderia começar na segunda fase, nós já temos de fora Palmeiras, Corinthians, o Cruzeiro, enfim, equipes de expressão que poderiam já ser convidadas para a segunda fase, disputando naquela forma. E o Corinthians é o maior ganhador do torneio, né? Exatamente. O Corinthians é o grande campeão. Primeiramente, cumprimentar aqui, boa tarde a todos. Sempre é uma alegria estar aqui com essas figuras lendárias do esporte. Conhecendo hoje de nome, já conheci o jornalista Odir Cunha, e essa personalidade aqui, o professor Orlando Duarte, o professor Fábio Lazari, que tem muito aqui, a gente tem muito a aprender. Eu acho que os telespectadores ganham muito aqui na mesa de hoje que estamos formando. Eu acho que é um momento tão oportuno quando a gente traz aqui para falar sobre a Copa São Paulo.
Eu concordo plenamente com o professor Fábio Lazari quando ele fala a quantidade de 92 clubes. E eu tive a oportunidade de, a semana passada, ir assistir Portuguesa e Nacional lá em Comendador Souza. Tinha lá aproximadamente em torno de 1.500, 2.000 pessoas, no qual houve um empate, ainda não era eliminatória, então valeu os pontos e classificou a Portuguesa e o Nacional. Mas o que me chamou a atenção é a quantidade de pessoas, de empresários, entendeu? Que isso eu acho que é um mal para o futebol. Porque as crianças nem ainda se formaram, estão aí com aquela expectativa e já se encontram na mão de pessoas, de empresários, que talvez até não seja bem preparado também pela profissão que abraçam. Então eu acho que, eu fiquei sabendo que clubes vêm de outros estados aqui e não vêm completo com seus atletas, e na hora aqui é realmente que se formam as equipes. É tipo barriga de aluguel, né? Exatamente. São equipes de aluguel que vêm aí para disputar. Então, nada aí contra esse placar aqui de 8, 7, já tem dentro do próprio futebol, equipes que perderam aqui, principalmente na época do Santos aqui, grandes jogos aqui que foram esses resultados aqui um pouco altos. Mas eu acho que nós precisamos realmente diminuir essa quantidade, peneirar, talvez fazer nos seus estádios uma reciclagem, disputar um torneio entre eles lá e trazer o melhor do futebol do Brasil. Porque aí sim, eu acredito que hoje nós precisamos, a gente vê crianças, garotos despontando, porque hoje é 18 anos, vê despontando, vai as famílias já voltadas, então as coisas precisam realmente ser cuidadosamente preparadas. Porque o campeonato era organizado pela Secretaria Municipal de Esportes. Hoje é a Federação. Hoje é a Federação Paulista de Futebol. Essa ideia é excelente de fazer torneios por aí pelo Brasil, trazendo as melhores equipes. É uma grande ideia, realmente. Eu acho que já existe essa surpresa do Corinthians sendo o clube que tem mais títulos da Copa São Paulo, o Palmeiras que não tem nenhum, o Palmeiras tem 2 vice-campeão da Copa São Paulo e não tem um título. É o único time de São Paulo que não é campeão. Já foi o Nacional, já foi a Portuguesa. E hoje foram eliminados, Corinthians e Palmeiras aí foram eliminados. E o Nacional eliminou o Palmeiras. E vai enfrentar agora o Internacional aí nessa semana. Eu vi o jogo nacional, como eu falei, Nacional e Portuguesa, acho que o time nacional tem um time bem preparado. Tem tradição de times bons, né? Eu acho que tem condições de realmente, a gente fica satisfeito de ver aí um time menor que já nem disputa mais o campeonato regional, nem por nenhuma das séries, porque nós temos hoje o Ventos na A3, né? Que é realmente aí a terceira divisão do futebol paulista, e a gente fica realmente contente de ver o Nacional aí podendo aí ir por lá. Quem sabe se ele passa agora, e vamos torcer, porque somos bairristas, somos aqui somos São Paulo, paulistas. quem sabe se ganhamos aqui do Internacional. É um dado histórico. Em 73, o Internacional jogou com o Nacional, decidiu o título e o Nacional ganhou, e o técnico era o Romero. E o Nacional tinha um time muito bom, né? Tem o Toninho Vadosa, tem o Romero como um grande técnico. É uma curiosidade que o vereador citou. Mas que bom isso daí saber, tá bem a E a história do Nacional é muito bonita, que ele é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. SPR, São Paulo Railway. Depois virou, por razões de não ter nomes estrangeiros, Nacional Atlético Clube. E a primeira vez que ele jogou foi no Pacaembu, e alguns clubes emprestaram um jogador, como o Bauer de São Paulo, jogou pelo Nacional. E o Internacional de Porto Alegre, a curiosidade maior é que foi fundado por paulistas em Porto Alegre, que tinha aqui o Internacional de São Paulo. Internacional, mesma camisa, mesmas cores, tudo. E esses paulistas foram morar em Porto Alegre, resolveram levar bolas e tal, fundaram o Internacional. O Grêmio também foi fundado por um paulistano. Então nós estamos numa história que tem que ser sempre preservada, né? Porque... Mas olha, o Odir Cunha, meu caro Toninho Paiva, e meu querido companheiro de faculdade, Fábio Lazari. Casper Libero. Nós enfrentamos lá várias brigas homéricas, né? Eu sempre com o esporte.
Mas, Odir, você fez um favor, isso é minha opinião, para o futebol brasileiro. Porque esse negócio de passar para a história com título Taça Brasil, Taça de Prata, Taça de Ouro, que não significou, numa época que não havia campeonato brasileiro, que começa em 71, né? E não com o nome de campeonato brasileiro, que só foi em 80 e poucos. 89. 89. Então esses times, você vê o super time do Botafogo, o super time do Santos, do Bahia, esses times tiveram grandes conquistas e eram vários os participantes desses torneios. E agora, depois de muito lutar, a CBF, hoje, CBD naquela época, reconheceram esses títulos. Claro que alguns clubes se julgaram prejudicados, mas prejudicados no quê? Quem perdeu o quê? Ninguém perdeu nada. O futebol ganhou, porque vai falar nessa história, esses foram os campeões. Isso é muito bom para a história do futebol. Você teve muito trabalho, né, Odir? Tive, Orlando. Bom, em primeiro lugar, é muito bom estar aqui ao seu lado, que eu considero um dos maiores comentaristas de futebol do rádio, tem de voltar para o rádio. Fábio Lazari, um dos criadores, o criador da Taça São Paulo, que é o maior sucesso, a maior competição de futebol júnior da América Latina. É a maior. Deputado Toninho Paiva, gosta de esporte, acompanha, né? Esse Ele trabalho... ainda não é deputado, é vereador. Desculpa, eu já estou promovendo o senhor. Não, está promovendo. Não é uma promoção, não, pelo contrário. Vereador aqui na cidade eu de sei. São Paulo. Não, mas não desvalorizou o seu é um cargo. cargo... De jeito nenhum, pelo contrário. Vai. Bom, enfim, eu vou falar um pouquinho desse trabalho. O grande mérito desse trabalho foi do senhor José Carlos Pérez. O senhor José Carlos Pérez é um apaixonado por futebol e pelo Santos, né, digamos assim. Ele já investiu muito tempo e dinheiro nessa causa e há muitos anos, desde 75, o Pérez está nessa batalha pelo reconhecimento dos títulos brasileiros a partir de 1979, né? E eu fui contatado pelo senhor Pérez em 78 para fazer essa pesquisa e o livro. Como eu já tinha escrito outros livros sobre futebol e alguns sobre o Santos, e o Santos nesses anos 60 ganhou quase todos os títulos, muitos deles estão nesse dossiê, que são a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa. O Pérez me convidou e eu aceitei. E vou dizer, até se não tivesse verba nenhuma eu aceitaria, porque é o tipo da coisa que todo mundo que gosta de esporte, gosta de jornalismo esportivo, faria com muito prazer. E ele escreveu um livro, Pois não. com Celso Unzelt, sobre os clássicos Santos e Corinthians. Que chama Um livro que Grande saiu um Jogo. sucesso do grande jogo, porque foi durante tempo o grande jogo do futebol de São Paulo. É o primeiro clássico de São Paulo é Santos e Corinthians. Primeiro jogo em 1913, não sei se o vereador tem esse conhecimento, em 1913, o Santos ganhou de 6-3 e a partir daí começou uma escrita que prossegue até hoje. Estou brincando, vereador. Não. Claro que o Corinthians é um grande time e durante muito tempo ganhou tudo do Santos. Era Pelé, sim. Sim, claro. Agora São dois equilibrou, grandes né? times Tem as e há um viúvas do respeito Pelé aí, né? muito grande. Equilibrou agora, né? Eu acho que agora. Mas se você for numa somatória, o Corinthians tem mais vitória do que o Santos. Tem mais vitórias. Tem. Mas nas finais o Santos tem uma vantagem. E campeonatos também. Nos últimos 20 anos o Santos tem ganhado mais o Corinthians que o Corinthians do Santos. Mas há um equilíbrio muito grande. Histórico. Eu acho o maior clássico para quem é santista. O próprio Pelé já citou esse jogo como um grande jogo. Agora, voltando nesse dossiê, basicamente o dossiê o que é? Essas competições, a Taça Brasil, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, foram oficiais pela CBD e davam aos seus vencedores o título de campeão brasileiro. Como o próprio Fábio lembrou do início da Copa São Paulo, primeira Taça Brasil, 1959, que aliás coincidentemente é o mesmo ano que começa a Ponte Aérea Rio São Paulo, para ver que não havia muita estrutura, mas entraram os campeões de 16 estados brasileiros numa época que o Brasil só tinha 20 estados. Então 80% dos estados brasileiros já foram representados, poderiam ter feito campeão brasileiro, e esse campeão foi o Sport Clube Bahia. Hoje na Série A você só tem 8 estados representados e o país tem 27 estados. Para você ver que a Taça Brasil, mesmo em 59, tinha uma representatividade muito maior. Claro, os clubes eram pobres, só ganhavam dinheiro, só saía o dinheiro da bilheteria, não tinha patrocínio de camisa, direito de televisão. TV, nada. Era difícil, você não podia pensar numa competição de jogos, turno e retorno, jogando em Belém, Manaus, etc. Então, era oficial e esse trabalho